6, vivemos um pouco do remanescente de Deus no tempo do fim. Nós vamos ver um pouco de, ao menos, 2 capítulos, o 6 e o 7, e o 14, que fala um pouco do povo de Deus no tempo do fim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu numa profecia, ela nasceu no calendário profético. A gente vê isso lá em Apocalipse 10, por exemplo, fazendo uma alusão ali ao desapontamento de João dele, quando ele tomou o livrinho, e na sua boca foi doce, mas o seu ventre amargo, porque ali não era ainda a volta de Jesus. O próprio João já tinha visto as fases das igrejas, o toque das trombetas, e ele achava que ali seria já a volta de Jesus, assim como o povo milerita também achou, né? Mas não foi. Então a igreja ela nasce no calendário profético, e é o intuito de Deus que nós sejamos um povo realmente diferente, e que nós sejamos o povo da Bíblia, né? O povo que estuda a Bíblia, que tem a Bíblia em mente no coração e que sabe da razão da sua fé. Apocalipse 6, ele, fazendo uma breve introdução, João aqui no Apocalipse, ele vê Jesus no santuário, no primeiro capítulo. Depois ele tem a revelação do que o povo de Deus iria enfrentar ao longo dos séculos, que é o capítulo 2 e 3. Capítulo 4 e 5, ele tem a visão da sala do juízo, né? Onde Jesus toma o livrinho selado, porque ele é o único digno de abrir o livro, né? Porque foi ele que morreu por nós. E no capítulo 6 ele começa a desatar os selos. Quando chega no 5º selo, há um clamor por justiça divina. E é dito ali aqueles mártires que descansassem um pouco mais. Uma linguagem bastante simbólica, até se completassem as demais pessoas ali que iriam morrer por conta do testemunho dele, e que iriam dar. Então, hoje na profecia nós estaremos, o 6º selo foi aberto, nós estaremos entre o 6º e o 7º selo, e o 7º selo é onde anuncia exatamente a volta de Jesus. Então, vamos fazer uma breve oração para estudarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o seu nome. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos aqui a tua palavra, num tema tão importante dentro, Senhor, das doutrinas bíblicas, que é o tema 13, que fala um pouco do remanescente e da sua missão e um pouco do caráter também do remanescente. Parece que tendo, não apenas para o do fim, mas como devemos viver, Senhor, independentemente se o Senhor Jesus vai voltar daqui a um ano, daqui a um mês, ou daqui a 10, 20 anos, mas como deve viver o povo de Deus, o povo remanescente. Te agradecemos e te pedimos que o teu Espírito Santo se faça aqui presente, os teus anjos, e que nos auxilie no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 6, a partir do verso 12, diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Cordeiro é Jesus Cristo. Aí na sua Bíblia deve estar com C maiúsculo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por fortes ventos deixa cair os seus figos verdes. Esses 2 versos é identificado na profecia no ano de 1755, quando houve o grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, no ano de 1780. Mas há quem acredite, e eu acredito também, que esses sinais tornarão a se repetir, porque a última geração ela vai também passar por isso. O verso 14, que ainda não ocorreu, está escrito o seguinte: e o sol recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes aos rochedos: caí sobre nós, e escondemos a face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, aqui a gente vê uma reunião, podemos dizer assim, de oração, para aqueles que não tiveram tempo, ou
templo, não quiseram, na realidade, né, ter tempo para com Deus. Né? E não quiseram frequentar uma igreja, participar dos cultos, né? E nem estudar a Bíblia, ver o que Deus quer deles. Estão no tempo do fim, quando vier a festa de Jesus voltar, eles vão tentar se esconder, como fala também lá no livro de Isaías, né? Capítulo 2, verso 10. Eles vão se esconder e eles vão pedir a morte, né? Vão preferir a morte do que ver a glória do Senhor Jesus. E é tanto que eles sabem o porquê que eles fazem a pergunta, né? Porque chegou o grande dia da ira deles. Eles conhecem perfeitamente aquele que está vindo, né? Jesus disse que vem exatamente na glória do Pai. Então o capítulo 6 ele termina com uma pergunta. E o capítulo 6 ele termina com essa pergunta: quem pode suster-se diante da presença de Deus, né, da glória da sua majestade? E o capítulo 7 responde essa pergunta. E o capítulo 7 ele é um parêntese entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Porque o capítulo 6, aliás, é o capítulo 8. Entre o sexto selo e o sétimo selo, que é o último. Porque ele vai relatar um pouco do que vai ocorrer durante o período do sexto selo, antes da porta da graça se fechar. E aí vem o capítulo 7 e é escrito o seguinte, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Na profecia, ventos significa, né, tribulações, guerras, encarnações, coisa semelhante. E aí no verso 2 está escrito: vi outro anjo que subia do nascer do sol, tendo o selo do Deus vivo. Me parece que essa é a única expressão, a única vez que aparece essa expressão na Bíblia, é selo do Deus vivo. É aqui em Apocalipse 7. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles às quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144 mil, primeiramente, é angústia, né? Aqui, quando os anjos soltarem o vento, virá aquela angústia qual monta ovo, onde vem a angústia para todos, e vem a angústia também apenas só para o povo de Deus. E quando eles estivessem perseguidos, e vendo as pragas caindo, e eles pensando se estão salvos ou não, puxando pela mente se é um pecado ainda para confessar. Então é o que chamamos de a angústia de Jacó, no relato também lá em Jeremias. Embora estejam salvos, eles, por serem assim tão apegados a Deus, confiarem realmente no método de Cristo, saber que não merecem ser salvos, então eles passam por esse drama, né, por essa angústia, saber se realmente estão salvos ou não. E aí os 144 mil, eles seriam um número simbólico, porque seria 12 vezes 12, que são as 12 tribos, né, do Israel antigo, e os 12 apóstolos. E 1000, 12 vezes 12, 144 vezes 1000, porque seria a unidade militar do antigo povo de Israel, né, como era ali contado. Então João aqui no Apocalipse ele vê realmente o exército de Cristo, né? Ele vê como um exército bem organizado para combater as forças do mal, no caso, no tempo do fim, exatamente a força da trindade satânica, né? Satanás, falso profeta, e a própria besta de Apocalipse 13, né? a besta do mal. E lembrando também que aqui a gente está falando de escatologia, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer. Então as 12 tribos, já na época de João, já não existiam, né? Então não poderia ser as 12 tribos literais. Se a gente continuar lendo o capítulo 7, ele vai dizer, assim, da tribo de Judá, foram lá 12 mil, da tribo de Assé, foram 12 mil. Aí você tem toda uma questão simbólica. Embora haja também uma outra interpretação que acredita que esse número é literal, porque seriam as primícias, primeiramente vão receber o Espírito Santo para proclamar a mensagem exatamente do sábado, do selo de Deus, para não aceitar a marca da besta. Independentemente se é literal ou não, na questão do literal do povo de todas as nações, não é que seja o povo de Israel. Até porque o povo de Israel, hoje a gente sabe como nação, ele rejeita por Cristo. Então o povo de Israel, o povo de Deus, de Israel espiritual, todas as nações, né?
seria nesse sentido que seria literal. Verso 9, né? Independente de ser literal ou não, eu quero dizer que nós devemos compreender qual é o caráter desse povo, dos 144 mil, para estar de pé, realmente, diante da glória de Deus, da sua majestade. Verso 9 ao 17, vai dizer: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É interessante porque a Bíblia, quando ela quer nos passar algo, né, ela vai dar ênfase. Ela às vezes repete algumas palavras, algumas expressões no próprio capítulo. E a gente vai, ao longo do Apocalipse, na realidade, a gente vê essa expressão vestiduras brancas, que é exatamente a justiça de Cristo imputada a todo aquele que crê. Né? Não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus, e decidimos andar assim como Ele andou. Isso é ser vestido de vestiduras brancas. Verso 10: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos, que é falado lá no capítulo 4 e 5, e os 4 servidentes também, lá no capítulo 4 e 5, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 13: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e quando vieram? Ele pergunta ao apóstolo João. E João responde: meu Senhor, não sabes. Ele então lhe disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, para uma vez aqui falar das vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, vestiduras brancas, ele fala também, né, que o vencedor se vestirá em vestiduras brancas, Apocalipse 3, o sangue de Jesus que nos lava, né, nos purifica, e o povo, mais para frente também vai falar no Apocalipse 14, né, que ele sai vencedor contra exatamente a besta e a sua imagem. Né? E o que eles fizeram para sair vencedor da besta e sua imagem, a gente vê um pouco mais para frente, no capítulo 14. Então eles passam pela grande tribulação, pela angústia de Jacó, nunca mais terão sede nem fome. Né? A besta, ela lhes legou o alimento. E por ocasião das pragas também, lá em Joel fala que os frutos e a vegetação ficaram secos, lá no capítulo 1 de Joel. E os rios tornam-se em sangue. Né? Então, nesse tempo também se cumprirá as palavras do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 33, quando ele diz: o meu povo habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Então, não há o que temer quanto ao futuro. Né? Deus estará conosco. Hoje, conforme a profecia aponta, né, nós vivemos num período de Laodiceia, né, uma mornidão espiritual. Se a gente for olhar o cristianismo de forma geral, é isso mesmo, é um povo morno, porque é um povo que está de mãos dadas com o mundo. Né? Aqui na igreja, por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, a gente se lamenta um pouco, né, porque vê pouca gente nas igrejas e as igrejas lá de fora que não pregam a verdade lotada. Né? Mas talvez seja também porque o povo é acomodado, porque o povo acha que conhece muito a Bíblia. Como acham que Jesus não vai voltar logo, né? O decreto dominical precisa sair, né, para Jesus voltar. Então eles relaxam, né? Alguns saem da igreja, se afastam, né? Por conta talvez disso, né? Aí vem essa mornidão. Mas a gente sabe que a gente tem que estar preparado hoje, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, nem o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, né?
trabalhando, daqui a pouco você cai da escada, poderia ter caído com a cabeça no chão, falecido ali, ou ficado em coma, né? Feito aquela jovem que foi com Mirabilândia, né? Porque é exatamente perigosa, como a confia naquilo ali, porque ele sobe e começa a girar na velocidade grande, e ela se solta e lança a menina no chão. Quando eu caí, eu senti um impacto, uma altura de mais ou menos uns 2 metros. Imagina uma coisa daquela e você na maior velocidade. É como se você fosse atropelado por um caminhão em alta velocidade. E ali a menina está lá internada, em coma, perdeu uma parte do cérebro. Ou seja, o nosso preparo, as profecias são reveladas, né, para que nós não venhamos ter medo do futuro, mas não para nós nos acomodarmos, mas para nós andarmos firmes na palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele revela não apenas a profecia, o que vai ocorrer no futuro, para que nós estejamos prontos, mas ele revela como quer que o seu povo viva, né? Ele revela como era a vida devocional do profeta, o seu caráter. A gente vê lá em Daniel tomava tempo, né, 3 vezes ao dia, para orar para Deus. E com certeza não eram orações rápidas, né? A gente faz normalmente quando a gente vai na hora do almoço, por exemplo, coloca o prato ali e faz aquela oraçãozinha. Então, Daniel tomava tempo e Daniel era um intercessor. Ele orava, principalmente voltado para Jerusalém e preocupado com a restauração do santuário. A gente vê ao longo do capítulo de Daniel essa preocupação que ele tinha. Daniel era realmente um intercessor. E hoje na igreja também, né, essa mornidão, alguns, ou a maioria, né, que estão ativos na obra, eles têm um pouco também de orgulho. Eles, embora façam a obra, eles criticam muito quem não faz. E Deus não se agrada disso. Ele deve fazer a obra na intenção realmente de ver Jesus voltar e orar por aqueles que não fazem, para que se despertem, né? Ouçam a voz do Espírito Santo, se despertem, não ficar criticando e querendo apontar o dedo para ninguém. Então, aqueles que vivem hoje em Laodiceia, né, embora vivam nessa mornidão, a Bíblia mostra aqui, né, os 144.000, e essa última geração, porque Laodiceia é a última, né, não existe outra geração, ela vai ser também a geração mais forte, né, porque vai ser a geração que vai receber realmente o refrigério da presença do Senhor, chuva serolha. Então imagine uma igreja, um grupo de homens e mulheres educativos, não ficaram, só foram no primeiro dia, e ficou novato, fiquei muito novato na estudo, e Deus foi capacitando, e ali a gente foi aprendendo. Então Apocalipse 6, ele fala da abertura do 6º selo, ele faz a pergunta, e Apocalipse 7 ele responde. E dentro desse grande conflito final, a Bíblia vai nos dar mais detalhes também a partir de Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra quando começou esse conflito. Esse conflito foi no céu, né? O pecado se originou no céu, através de um anjo criado por Deus perfeito. Ele se rebela contra o Criador, e aí ele decide matar Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, não conseguiu. Então, quando ele foi derrotado na cruz do Calvário, né, ele é expulso do céu definitivamente. Ele foi expulso do céu primeiro, porque ele era um anjo querubim, ele perdeu a sua posição, mas ele, como ele fez Adão pecar, ele tomou a chave do governo desse mundo. E a gente vê lá no livro de Jó, quando Deus se reunia no seu concílio, ele iria lá como representante da terra. Então, quando Jesus vence na cruz, Jesus toma a chave de Satanás e passa a ser o nosso representante. Temos agora um representante realmente diante do Pai, não um acusador. Então ele é expulso definitivamente do céu. Então ele volta as suas atenções contra quem é a igreja. E aí no tempo do fim, a Bíblia diz que ele vai voltar as suas atenções do seu óleo contra o povo remanescente. É isso que trata de Apocalipse 12. E aí vem Apocalipse 13, quando ele vai falar da contrafação do mal. João vê uma cena, né? Ele vê emergir do mar uma besta, e ele vê emergir da terra, a terra que havia aberto sua boca no capítulo 12 para engolir o mar e salvar a mulher. Ele vê da terra, Satanás vai surgir outra besta. Ele vê ali uma trindade satânica, né? Satanás, a besta do mar, e a besta da terra, que vai dar autoridade à besta do mar, como ela teve na idade medieval, né? A igreja romana. Parece tudo perdido, porque aqui vai dizer no capítulo 8 que todos vão adorar essa besta, né?
Mas aí vem o capítulo 14, que é exatamente a resposta de Deus. Assim como no capítulo 6 tem uma pergunta e o capítulo 7 responde, o capítulo 14 também responde ao capítulo 13. Então veja, no capítulo 13, João vê os poderes satânicos, ao que parece estar sendo vitoriosos, né? Mas em Apocalipse 14, João vê um povo santo que irá combater esses poderes, né? Que é o mesmo povo de Apocalipse 7. É o mesmo período de tempo da história, ou seja, a abertura do 6º selo. E ele vê o que ocorre durante essa abertura do 6º selo, exatamente no período do 6º selo após a sua abertura. Então, em Apocalipse 7, ele vê qual é esse povo, e Apocalipse 14 vai dar as características desse povo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 14 e vai dizer o seguinte: Apocalipse 14, a partir do verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Uma voz do céu, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo canto diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, ou não se contaminaram com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então os 144.000 eles seguem a Cristo, porque eles se entregam por completo. Eles abandonam suas paixões carnais, sua vaidade. O nome na fronte significa que ele reflete o caráter de Deus. O nome da Bíblia tem esse significado, né? Ele representa isso. Eles não difamam, eles não mentem, eles não aceitam falsas heresias, falsos ensinamentos, heresias. As mulheres aqui não são mulheres literais, são igrejas, né? Fala da fornicação espiritual, da qual a mãe é a grande meretriz, né? A gente, quando vai ver na história, a gente pega qualquer catecismo e qualquer Bíblia, a gente vai ver que a Igreja Católica mudou os mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem e escultura, e no lugar do 4º mandamento, colocou guardado dias e festas. E o mundo cristão hoje, ele obedece exatamente ao papado, os mandamentos do papado, e não os mandamentos de Deus. Então essa igreja ela trocou os mandamentos de Deus por doutrinas e tradições de homens, né? E assim ensina a todo mundo que todo mundo bebe do vinho da sua prostituição. É interessante que as pessoas não se perguntam, né? Por que o domingo é feriado no Brasil, por exemplo? Por quê? Né? Se a gente for buscar na história, a gente vai saber por quê. Exatamente porque a Igreja Católica, ela sim o determinou, né? Que o domingo era um dia sagrado, um dia santo. Mas os 144.000 foram redimidos e alvejaram, embranqueceram suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente poderia muito mais falar sobre o caráter dos 144.000, mas realmente o tempo não permite. E o combate, né? Qual é o combate? Eles vão combater a besta. Exatamente, eles não aceitam os ensinamentos da besta. Né? Eles guardam os mandamentos de Deus, ensinam. Não apenas guardam, mas ensinam os mandamentos de Deus. Né? Esta é uma missão específica, que é quando começar, por exemplo, o juízo dos vivos. Né? O juízo dos vivos, ele começa, hoje, os mortos estão sendo julgados em Cristo, né? Estão em Cristo, o juízo começa pela graça de Deus. O juízo dos vivos vai começar exatamente após o decreto dominical. Por quê? Porque, simultaneamente, uns serão marcados com a marca da besta, e quem for marcado com a marca da besta, Apocalipse 14, vai dizer que já estão condenados, e quem for selado com o sangue de Deus está salvo. Então, aí se dá início ao julgamento dos vivos. Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Só existe um evangelho, que a Bíblia chama de evangelho eterno. Não é um evangelho manco, faltando um pilar, como as igrejas ensinam, né? Mas é o evangelho eterno. Por que Jesus veio ao mundo? Porque o homem pecou. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus.
uma lei a qual foi transgredida e Jesus, para salvar a humanidade, pagou o preço da condenação pelos nossos pecados. E agora devemos andar em conformidade com os seus mandamentos. Apocalipse 14, ela também mostra aqui que é um movimento mundial, porque ela vai falar no verso 6 que a gente leu, né? Um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, livre povo. Você só vai ver, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia praticamente em todo o mundo. Está em mais de 200 países, como instituição. Ou seja, igreja, escola, clínica médica, livrarias. A Igreja Universal, por exemplo, do Reino de Deus, ela está em mais de 100 países. Mas ela não prega o evangelho eterno. Ela prega o evangelho falso. Evangelho de prosperidade. Se você for numa reunião dessa igreja, você só vai ver negócio de expulsar demônio. Você não aprende nada da palavra de Deus. Eu já fui uma vez, quando eu não era cristão, eu achava bonito, na televisão falando de fé, etc. E fui lá conferir. E quando eu cheguei lá, me decepcionei. E desde o centro do mundo eu tive a certeza que Deus não estava ali naquele lugar. Então as igrejas por aí, elas não pregam realmente o evangelho eterno. O evangelho demonstra realmente que o juízo de Deus já começou e que se tem um juízo, tem uma lei. E essa lei é exatamente os 10 mandamentos, como fala lá em Eclesiastes e como fala também em Tiago. Apocalipse 14, verso 7, está escrito, dizendo em grande voz, esse anjo dizia, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Glorificar a Deus é fazer tudo para a sua honra e glória, viver para a sua honra e glória. Nós adoramos a Deus Jeová, não aos homens, não aos ídolos modernos. Aqui é interessante porque ele pega a linguagem também do quarto mandamento. O quarto mandamento fala que o Senhor criou os céus, o mar e a terra e tudo que neles há. E aqui ele vai dizer que o Senhor, ele criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, fazendo uma alusão ao juízo do dilúvio. Então, mostrando realmente que Deus é um Deus soberano e que ele vai julgar, que ele vai trazer juízo à terra. Durante todo esse contexto, né, acompanhando o Apocalipse 13, até esse verso aqui, mostrando realmente que Deus vai julgar a terra. E eu estava vendo, por exemplo, né, falando dos ídolos modernos. Ano passado, vendo um comercial, a repórter perguntando aos torcedores, era do Fortaleza, é um clube lá de Ceará, que ia jogar uma competição internacional, uma final. E um camarada, o torcedor, dizendo que era um sonho, né? Ele ia sair de Fortaleza para viajar, não sei se era no Equador, era no país da América do Sul. Então você vê já a idolatria. Achar que é um sonho está sendo realizado. Eu não tive que jogar uma final de campeonato, mas futebol, embora as pessoas achem que é apenas entretenimento, né? É um entretenimento mundano. O futebol é idolatria, é religião. O povo de Deus remanescente, ele não pode ficar perdendo seu tempo com essas coisas, o futebol. Você vê, por exemplo, né, a paixão, né, o futebol envolve paixão. Eu quando acompanhava, né, fiquei sabendo de muitas pessoas que morreram dentro do estádio, porque o coração não aguentou a emoção de ver o time dele ser campeão. E fora também que, se você for analisar o centro dos clubes, eles vão dizer que realmente futebol é uma religião. O do esporte, por aí, vai dizer que o esporte é religião, vai dizer que o esporte é uma razão para viver. Então veja aqui idolatria. O hino do Grêmio fala que até a pé nós iremos com o Grêmio até onde o Grêmio estiver. Mas os 144 mil eles vão seguir o Cordeiro até onde o Cordeiro estiver. Então a gente não deve perder tempo com o entretenimento do mundo, seja ele qual for. Nós devemos reconhecer a Deus, confessar nossos pecados, reconhecer que não somos melhores que ninguém. Isso faz parte do caráter dos 144 mil do povo remanescente. E a primeira mensagem do anjo que a gente leu aqui, né, ela nos chama a glorificar a Deus, né, porque ele realmente vai julgar. Haverá um juízo e Deus fará justiça. Né? Muitos estudam a Bíblia e não têm entendimento do juízo de Deus. Né? Por exemplo, o juízo de Deus ele se dá em 3 fases. Né? A primeira é a conversão correta, quando a gente
estuda as profecias das 2.000 manhãs, que estuda a doutrina do santuário, está tudo lá, a gente vê que o juízo se inicia em 1844, por quê? Porque Jesus passa agora a assumir o seu lugar, o lugar santíssimo, como sumo sacerdote, fazer a grande expiação escatológica. Lá em Daniel capítulo 7, vai mostrar que os livros foram abertos, né, assentou-se o tribunal para julgar. Em Apocalipse 4 e 5 mostra que Jesus toma aquele livro que é o livro principal, né, que é o livro dos juízos do selado, né, como ali que vem Apocalipse 6 na aberta dos livros. Então a primeira fase do juízo, os mortos em Cristo estão sendo julgados, e como já dito, em breve, por ocasião do início do decreto dominical, se dará início ao juízo dos vivos. A segunda fase do juízo será durante o milênio de Apocalipse 20, né, quando os salvos estarão no céu reinando, e ali os livros serão abertos, e ali iremos compreender porque uns foram salvos e outros foram perdidos. E a terceira fase é o que chamamos de juízo final, ou juízo executivo, né, que é após o milênio, né, quando Jesus voltar, os perdidos ressuscitados, né, se juntarão com Satanás para tentar invadir a cidade santa, e nós não sabemos quanto tempo vai durar isso, não sabemos se será um dia, 7 ou 7 anos, não sabemos, mas eles vão tentar rodear a cidade santa, né, armados, para invadir, mas descerá fogo do céu e os consumirá. Então a mensagem do juízo é uma mensagem forte que chama a humanidade ao arrependimento. Temer a Deus e dar glória, é um apelo para a reforma na adoração, e está baseada nos termos do quarto mandamento. Como já dito, o anjo cita as mesmas palavras do mandamento: adore aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E ainda chama a nossa atenção para o juízo do dilúvio. O mandamento do sábado é um eterno lembrete de que Deus é o Criador e que só Ele deve ser adorado. O nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White fala que é o teste para as demais igrejas, porque elas recusam exatamente o sétimo dia. E a primeira mensagem chama a humanidade a adorar a Deus, porque o seu juízo chegou. E se há um juízo, há exatamente uma lei. E essa lei é exatamente os 10 mandamentos, que está dentro da arca, as tábuas da lei original, que vai aparecer lá em Apocalipse 11, no verso 19, ao soar da última trombeta. Apocalipse 14, verso 8, ele vai falar de Babilônia. Caiu dentro de Babilônia. Por quê? Porque ela foi desmascarada. Hoje, na realidade, nós temos argumentos bíblicos, por isso é importante a gente estar firmado na palavra de Deus, para dar razão de nossa fé. Porque o mundo aí fora não conhece. Pensa que só vai ser julgado depois da morte. Vai para algum lugar, esperar o julgamento, e não é assim. Isso é uma mentira, né? Toda mentira do diabo. Então a gente, firmado nessa verdade, a gente pode conversar com qualquer pessoa e dizer: olha, o juízo de Deus já começou. Seu nome hoje pode estar passando no livro de registro. Hoje pode ser o último dia da sua vida. Você tem que tomar uma decisão hoje. Apocalipse 14, verso 9 a 11, é a mensagem mais forte das três, né? O anjo chama a adorar a Deus, o primeiro anjo, primeira voz. Na segunda, mostra a falsa religião. É uma religião que coloca o homem como centro, né? O Papa como nosso representante. O nosso representante é o nosso Senhor Jesus. E o representante de Jesus é o Espírito Santo. E uma falsa lei, que é a lei dos 10 mandamentos católicos. E o terceiro anjo adverte contra aqueles que insistem em continuar na falsa adoração. Hoje nós sabemos que a marca da besta não é o domingo, né? Porque a profecia ela tem data e ela tem, digamos assim, papel assinado. Mas quando sair o decreto dos Estados Unidos, aí poderemos saber sim que aqueles que aceitarem ainda insistirem no erro, eles serão condenados. Hoje também, embora ninguém está sendo selado ainda com o selo de Deus, o selo de Deus é o sábado. Embora ninguém ainda esteja sendo selado, certo? Porque isso é para o tempo do fim, escatológico. Então naquele tempo surge uma voz do céu, para aqueles que porventura estejam tentados a se submeter à besta, por medo da fome, da prisão, da morte. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois das suas obras o acompanham. Ou seja, se a pessoa estiver com medo naquele tempo, Deus diz: não tema. E
e as suas obras o acompanham. Ou seja, aquilo que ele fez para Deus está registrado nos livros celestiais e o seu nome está lá escrito, perdoado. Apocalipse 14, verso 12, fala dos vencedores da marca da besta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Interessante é que as outras igrejas ensinam que não é mais para guardar os mandamentos de Deus, né? Elas querem dizer, na verdade, que não é para guardar o sábado. Mas a Bíblia fala exatamente o oposto, né? Ela ensina que não é apenas a fé em Jesus, mas uma coisa anda demandada com a outra. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na verdade, a tradução mais correta aqui não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Porque é a fé que Jesus teve, uma fé que vai até o fim, totalmente dependente de Deus, mesmo que vá à prisão e morte, como aconteceu com Jesus. Filipenses capítulo 4, para a gente encerrar. Filipenses capítulo 4. Você abre sua Bíblia, ou você vai voltando, vai passar aí Tessalonicenses, Colossenses, voltando e vai chegar em Filipenses. Ou abre a sua Bíblia em Mateus e vai passando os Evangelhos, vai passar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e chega em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Enquanto vocês procuram, eu vou ler aqui. A fé em Jesus, ou a fé de Jesus, nos leva a confiar na sua promessa de retornar à terra e de vivermos por ela. Por isso vivemos de forma diferente do mundo, no vestir, no comer, no falar, no entretenimento. A fé em sua vinda nos leva a sermos humildes, pacientes e misericordiosos. A fé em Jesus nos leva a aceitar toda a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A fé em Jesus nos leva a um estudo sério sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse. O povo remanescente não negligencia o estudo da Bíblia e nem das profecias do Apocalipse, como se fosse um livro selado. O anjo disse a João: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Apocalipse 22, verso 10. Satanás tenta preencher nossa mente com tudo que não presta e assim tirar o nosso foco do estudo da Bíblia. Se a gente for visitar outras igrejas, né? Eu gosto de visitar no dia de sábado, quando você chega na lição, onde estudar a Bíblia e a lição diariamente? A maioria não estudou a Bíblia nem a lição diariamente. Por que eu não sei? Mas a gente vê aqui o quão importante é estar firmado. E o livro de Salmos mostra esse estudo que a gente está tendo, desde semana passada, o quão importante foi para Jesus o estudo das Escrituras, principalmente nas horas de tentação. E assim também é conosco. E a reforma de saúde também, né, que a igreja prega, também é uma reforma de saúde mental. É uma reforma no que lemos, no que assistimos, no que preenche nossa mente, que deve ser preenchida com coisas puras e santas e deve ser possuída totalmente pelo Espírito Santo. Nas nossas orações devemos pedir que Deus nos use, mas primeiro devemos pedir que Deus nos limpe, nos dê um coração puro, purifique nosso coração, limpe nossa mente tudo aquilo que não presta e nos encha com o Espírito Santo. Nenhum pensamento impróprio deve ser acariciado se quisermos estar de pé nas cenas finais do grande conflito, se quisermos estar sempre dentro de Deus. Essa é a luta do combate de todo aquele que realmente aceitou a mensagem e se enquadra aqui no caráter de ser que vai queimar do rio. É a luta contra a sua própria mente, o próprio pensamento. E aí, Filipenses 4, verso 8, está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para Deus, mas se a gente for entrar nas casas dos crentes, e chegar lá na hora do almoço, vai estar lá em algum jornal. Eles passam mais de hora assistindo aquilo ali, perdendo tempo com aquilo ali que não presta. Quando poderia estar se alimentando da palavra de Deus, ou parar, nem que seja 10 minutos para fazer uma oração ali, intercessora. Então, o povo de Deus, o povo remanescente do fim, realmente vai buscar o caráter de Cristo. Tudo que a gente leu aqui no verso 8, nada mais é do que os dons do Espírito Santo na vida do crente, né? Ele é justo, ele é respeitável, ele é puro,
ele é amável, ele é de boa fama, ele é, ou seja, uma pessoa virtuosa, porque ele é uma pessoa realmente consagrada ao nosso Deus. Então, que esse ano de 2024, ele tem que ser um ano diferente de todos os anos que nós temos de igreja, não só como igreja adventista, mas principalmente o nosso individual. Tem que ser o ano mais consagrado e mais espiritual de todos que nós já tivemos. E mantendo a comunhão com Deus, perguntando a Ele onde estamos falhando, o Espírito Santo vai nos revelar e nos mostrar aquilo que devamos fazer, que tenhamos ainda que abandonarmos para estarmos realmente de pé no dia que a porta da graça fechar e Jesus sair do santuário celestial, termos que vivermos diante do Deus santo e justo, na presença de um Deus todo-poderoso sem intercessor. Que Deus seja louvado. E para encerrar, vamos ouvir o hino 230 do Novinário. Ao mundo vou contar